Título: A Psicologia dos Processos Oníricos. Esse texto pertence ao volume 5 de suas publicações. Agora inicia-se o texto. Entre os sonhos que me foram comunicados por outras pessoas, há um que merece especialmente nossa atenção neste ponto. Foi-me contado por uma paciente que dele tomou conhecimento numa conferência sobre os sonhos. Sua origem real ainda me é desconhecida. Seu conteúdo impressionou essa dama, contudo, e ela tratou de ressonhá-lo, ou seja, de repetir alguns de seus elementos num sonho dela própria, de tal modo que, assim se apoderando dele, pudesse expressar sua concordância com ele num determinado ponto. As condições preliminares desse sonho padrão foram as seguintes. Um pai estivera de vigília à cabeceira do leito de seu filho, enfermo por dias e noites a fio. Após a morte do menino, ele foi para o quarto contíguo para descansar, mas deixou a porta aberta, de maneira a poder enxergar de seu quarto o aposento em que jazia o corpo do filho, com velas altas a seu redor. Um velho fora encarregado de velá-lo e se sentou ao lado do corpo, murmurando preces. Após algumas horas de sono, o pai sonhou que seu filho estava de pé, junto à sua cama, que o tomou pelo braço e lhe sussurrou em tom de censura. Abre aspas, pai, não vês que estou queimando? Fecha aspas. Ele acordou. Notou um clarão intenso no quarto contíguo. Correu até lá e constatou que o velho vigia caíra no sono e que a mortalha e um dos braços do cadáver de seu filho amado tinham sido queimados por uma vela acesa que tombara sobre eles. A explicação desse sonho comovente é bem simples e, segundo me disse minha paciente, foi corretamente fornecida pelo conferencista. O clarão de luz chegou pela porta aberta aos olhos do homem adormecido e o levou à conclusão a que teria chegado se tivesse acordado, ou seja, que uma vela caída havia ateado fogo em alguma coisa nas proximidades do corpo. É possível até que, ao dormir, ele sentisse uma certa preocupação de que o velho não fosse capaz de cumprir sua tarefa. Não é que eu tenha qualquer modificação a sugerir nessa interpretação, salvo para acrescentar que o conteúdo do sonho deve ter sido sobredeterminado e que as palavras proferidas pelo menino devem ter sido compostas de expressões que ele realmente proferira em vida e que estavam ligadas a acontecimentos importantes no espírito do pai. Por exemplo, estou queimando pode ter sido dito em meio à febre da doença fatal da criança e, pai, não vês? Talvez tenha sido derivado de alguma outra situação altamente carregada de afeto que nos é desconhecida. Entretanto, depois de reconhecermos que o sonho foi um processo dotado de sentido e passível de ser inserido na cadeia de experiências psíquicas do sonhador, podemos ainda conjecturar por que teria um sonho ocorrido em tais circunstâncias quando se fazia necessário o mais
rápido despertar possível, e que aqui observaremos que também esse sonho abrigou a realização de um desejo. O filho morto comportou-se no sonho como vivo, ele próprio advertiu o pai, veio até a sua cama e o segurou pelo braço, tal como provavelmente fizera na ocasião de cuja lembrança se originou a primeira parte das palavras da criança no sonho. Em nome da realização desse desejo, o pai prolongou seu sono por um momento. O sonho foi preferido a uma reflexão desperta, porque podia mostrar o menino vivo outra vez. Se o pai tivesse primeiro acordado e depois feito a inferência que o levou a ir até o quarto contíguo, teria, por assim dizer, abreviado a vida de seu filho por esse breve lapso de tempo. Não há dúvida sobre qual é a peculiaridade que atrai nosso interesse para esse curto sonho. Até aqui estivemos principalmente interessados no sentido secreto dos sonhos e no método para descobri-lo, bem como nos meios empregados pelo trabalho do sonho para ocultá-lo. Os problemas da interpretação do sonho ocuparam até aqui o centro da descrição. E agora esbarramos num sonho que não levanta problemas de interpretação e cujo sentido é óbvio, mas que, não obstante, como vimos, preserva as características essenciais que diferenciam tão notavelmente os sonhos da vida de vigília e, por conseguinte, requerem explicação. Só depois de havermos resolvido tudo o que nos diz respeito ao trabalho de interpretação é que poderemos começar a nos aperceber de quão incompleta é nossa psicologia dos sonhos. Entretanto, antes de partirmos para esse novo caminho, será bom fazermos uma pausa e olharmos em torno para ver se, no curso de nossa jornada até esse ponto, não teremos desprezado algo importante. É que deve ficar claramente entendido que a parte fácil e agradável de nossa viagem ficou para trás. Até aqui, a menos que eu esteja muito equivocado, todos os caminhos por onde viajamos nos conduziriam à luz, travessão, ao esclarecimento e a uma compreensão mais completa. Contudo, mal nos empenhamos em penetrar mais a fundo nos processos anímicos envolvidos no ato de sonhar, todos os caminhos terminam na escuridão. Não há possibilidade de explicar os sonhos como um processo psíquico, uma vez que explicar algo significa fazê-lo remontar a alguma coisa já conhecida. E não há, no momento, nenhum conhecimento psicológico estabelecido a que possamos subordinar aquilo que o exame psicológico dos sonhos nos habilita a inferir como base de sua explicação. Pelo contrário, seremos obrigados a formular diversas novas hipóteses que toquem provisoriamente na estrutura do aparelho psíquico e no jogo das forças que nele atuam. Precisamos, porém, ter o cuidado de não levar essas hipóteses muito além de suas primeiras articulações lógicas, ou seu valor se perderá em incertezas. Ainda que não façamos inferências falsas
e levemos em conta todas as possibilidades lógicas, a provável imperfeição de nossas premissas ameaça levar nossos cálculos a um completo malogro, nem mesmo partindo da mais minuciosa investigação dos sonhos ou de qualquer outra função psíquica tomada isoladamente, é possível chegar a conclusões sobre a construção e os métodos de funcionamento do instrumento anímico, ou pelo menos prová-las integralmente. Para chegar a esse resultado, será necessário correlacionar todas as implicações já estabelecidas, derivadas de um estudo comparativo de toda uma série de funções. Portanto, as hipóteses psicológicas a que formos levados por uma análise dos processos oníricos deverão ficar em suspenso, por assim dizer, até que possam ser relacionadas com os resultados de outras investigações que busquem chegar ao âmago do mesmo problema a partir de outro ângulo de abordagem. Título: O esquecimento dos sonhos. Sugiro, por conseguinte, que nos voltemos primeiro para um tema que levanta uma dificuldade até agora não considerada, mas que, não obstante, é capaz de jogar por terra todos os nossos esforços de interpretação. Já se objetou em mais de uma ocasião que, de fato, não temos nenhum conhecimento dos sonhos que nos dispomos a interpretar, ou, falando mais corretamente, que não temos nenhuma garantia de conhecê-los tal como realmente ocorreram. Em primeiro lugar, o que lembramos de um sonho, aquilo em que exercemos nossa arte interpretativa, já foi mutilado pela infidelidade de nossa memória, que parece singularmente incapaz de reter um sonho e bem pode ter perdido exatamente as partes mais importantes de seu conteúdo. É muito frequente, ao procurarmos voltar a atenção para um de nossos sonhos, descobrirmos-nos lamentando o fato de que, embora tenhamos sonhado mais, não conseguimos recordar nada além de um único fragmento, ele próprio relembrado com peculiar incerteza. Em segundo lugar, temos todas as razões para suspeitar de que nossa lembrança dos sonhos é não apenas fragmentada, mas positivamente inexata e falseada. Por um lado, podemos duvidar de se o que sonhamos foi realmente tão desconexo e nebuloso quanto é nossa lembrança dele, e por outro também se pode pôr em dúvida se um sonho foi realmente tão coerente quanto o é no relato que dele fornecemos, se na tentativa de reproduzi-lo não preenchemos com material novo e arbitrariamente escolhido o que nunca esteve lá ou o que foi esquecido. Se não lhe acrescentamos adornos e acabamentos e o arredondamos de tal maneira que não há possibilidade de determinar qual pode ter sido seu conteúdo original. Na verdade, um autor
Pita, 1882, chega a ponto de sugerir que, se o sonho mostra qualquer tipo de ordem ou coerência, tais qualidades só são introduzidas nele ao tentarmos evocá-lo. Assim, parece haver um risco de que a própria coisa, cujo valor nos propusemos determinar, escape-nos completamente por entre os dedos. Até aqui, ao interpretarmos os sonhos, temos considerado tais advertências. Ao contrário, aceitamos como igualmente importantes interpretar tanto os componentes mais ínfimos, menos destacados e mais incertos do conteúdo dos sonhos, quanto os que são preservados com mais nitidez e certeza. O sonho da injeção de Irma continha a frase, abre aspas, chamei imediatamente o Dr. M, fecha aspas, e presumimos que nem mesmo esse detalhe teria penetrado no sonho, a menos que tivesse uma origem específica. Foi assim que chegamos à história da infortunada paciente, a cuja cabeceira eu havia imediatamente chamado meu colega mais experimentado. No sonho aparentemente absurdo, que tratou a diferença entre 51 e 56 como um valor desprezível, o número 51 foi mencionado diversas vezes. Em vez de encarar isso como uma coisa banal ou indiferente, inferimos daí que havia uma segunda linha de pensamentos no conteúdo latente do sonho, levando ao número 51. E por essa trilha chegamos a meus temores de que 51 anos fossem o limite de minha vida, em flagrante contraste com a cadeia de pensamentos dominante no sonho, que era pródiga em seu alarde de uma vida longa. No sonho do non-vixit, houve uma interpolação discreta que a princípio me passou despercebida, abre aspas. Como P. não conseguisse entendê-lo, FL me perguntou, fecha aspas, etc. Quando a interpretação estancou, retornei a essas palavras e foram elas que me levaram à fantasia infantil que se revelou um ponto nodal intermediário nos pensamentos oníricos. Chegou-se a isso através do verso Selten habet ihr mich verstanden, selten out verstand ich euch. Nur wenn wir in Gott uns fanden, so verstanden wir uns gleich. Em toda análise se poderiam encontrar exemplos para mostrar que precisamente os elementos mais triviais de um sonho são indispensáveis à sua interpretação e que o trabalho em andamento é interrompido quando se tarda a prestar atenção a esses elementos. Ao interpretar sonhos, atribuímos idêntica importância a cada um dos matizes de expressão linguística em que eles nos foram apresentados, e mesmo quando o texto do sonho, tal como o tínhamos, era sem sentido ou insuficiente, travessão, como se o esforço de fornecer dele um relato correto tivesse fracassado,
travessão. Levamos também essa falha em consideração. Em suma, tratamos como sagrada escritura aquilo que os autores precedentes haviam encarado como uma improvisação arbitrária, remendada às pressas no embaraço do momento. Essa contradição requer uma explicação.